Bem, vamos falar agora de códigos de correção de erro. Então, na aula anterior, falamos sobre o teorema de Shannon, né, e ele mostra que existe um limite para a comunicação através de um canal, para conseguir uma comunicação sem erro, que é a taxa ser maior do que a capacidade do canal. Então, utilizando a taxa maior do que a capacidade do canal, é possível comunicar com a probabilidade de erro evanescente através desse canal. E o teorema ele mostra, né, uma forma de atingir esse limite, que é usando a codificação por tipicidade, né, usando sequências típicas, vendo que sequências que são conjuntamente típicas entre entrada e saída. Mas fazer uma codificação e decodificação desse tipo, né, não é uma forma prática, né, de realizar a codificação, uma vez que a gente precisaria obter sequências muito grandes, né, formar blocos muito grandes para poder realizar a codificação deles em cada vez que for utilizar o canal, né? Entretanto, como o canal está sujeito a ruído, de alguma forma a gente deve inserir redundâncias suficientes à mensagem para que a mensagem original depois consiga ser decodificada de forma não ambígua. Então existem outras soluções. A gente poderia adotar soluções físicas para resolver o problema, como, por exemplo, a gente pode estabelecer uma comunicação mais confiável, né, alterando as características físicas do meio, né, reduzindo assim o ruído interferente, utilizar circuitos implementados com componentes de menor tolerância, melhorar as condições do ambiente, como condições térmicas, poeira, etc. A gente pode utilizar maior área ou volume para registrar cada bit ou símbolo, e utilizar também maior potência na transmissão, de forma que o ruído fica sendo menos significativo comparado com o sinal. Então essas seriam, né, algumas soluções para contornar o problema, que seriam soluções envolvendo mudanças físicas no nosso sistema de comunicação. Entretanto, o que a gente quer aqui nessa disciplina é encontrar, né, soluções que sejam que não precisem alterar, né, as características físicas do sistema de comunicação. A gente quer alterar a questão lógica de como que eles funcionam, né, de como criar uma codificação, né, que consiga superar esses problemas, né, uma forma algorítmica de resolver isso. Bem, uma forma que a gente já mencionou, mas que também não é prática, é o código de repetição. A gente pode repetir k vezes cada símbolo. Então, se a gente vai transmitir essa sequência, a gente repete cada um dos símbolos k vezes para ser enviado através do canal. E se o canal, para o canal com probabilidade de erro pequena, a gente pode repetir algumas vezes esses símbolos, de forma que quanto maior for o número de repetições que a gente utilizar, melhor, vai ser, que aí a gente, na hora de fazer a decodificação, a gente pode fazer o voto da maioria. Então a gente pega uma sequência de repetição que foi recebida, no caso Y1, Y, Y, e faz o voto da maioria para ver qual que é o símbolo mais provável de ter sido emitido pelo transmissor. Então o problema dessa abordagem, que para a gente conseguir o erro tendendo a zero, a gente tem que fazer esse K também grande o suficiente, aumentar demais o K, de forma que a nossa taxa efetiva de comunicação também vai para zero, já que a gente está repetindo K vezes, o mesmo símbolo. Então, quando a gente adota, por exemplo, o código de repetição, se a gente supor que o K é igual a 2, então a gente não vai ter sequências como essas, a gente só vai ter coisas que são repetições assim. Então, as nossas palavras aqui que são viáveis são essas aqui, 0, 0 e 1, 1, para o K igual a 2. Então, isso significa que a gente está aumentando a distância entre essas sequências, as sequências válidas,
Então, para esse código, a gente vai ter uma distância de Hamming igual a 1. Então, a distância de Hamming é a distância que é o número de bits, né, que são diferentes. Mas aqui está errado, aqui é 2, né? Então, a distância de Hamming aqui é 2. Daqui para cá, a gente tem os 2 bits são diferentes. Enquanto dessa palavra para essa, apenas um bit é diferente. Então, a distância de Hamming aqui é 1 e a distância de Hamming aqui é 2. Então, nesse caso aqui, em que a gente tem 3 repetições, k igual a 3, então a gente aumenta a distância de Hamming. Então, as nossas palavras válidas aqui no caso são só essas duas, 000 e 11. Então, todas as outras são inválidas. E a distância, então, passa a ser 3, já que a gente, para sair daqui e chegar aqui, ou vice-versa, a gente precisa trocar 3 bits, mas são 3 bits diferentes. Então, se a distância de Hamming no código for par, a gente pode detectar DH sobre 2 erros e corrigir DH sobre 2 menos 1 erros. E se for ímpar, a gente pode corrigir até DH menos 1 sobre 2 erros. Então esse aqui, vamos supor que se essa sequência aqui for recebida, a palavra válida mais próxima é essa aqui. Então a gente consegue detectar que houve um erro, uma vez que aqui a sequência não é de 3 bits iguais. Então significa que houve um erro. E a palavra válida mais próxima é essa aqui. A outra palavra válida é essa que está mais distante. Então a gente pode corrigir esse erro. Bem, uma outra forma da gente tentar detectar e corrigir erros é usar código de verificação de paridade. Então essa é a base para alguns, dos códigos, dentre eles o código de Hamming que a gente vai ver em seguida. Então suponha que a nossa entrada e saída seja alfabeto binário e que a gente considere então uma sequência de n-1 bits. Então essa sequência x1, n-1. E nós vamos pegar essa sequência e inserir um próximo bit, um n-ésimo bit, formando uma sequência então de complemento n, onde agora esse n-ésimo bit, ele é o bit de verificação de paridade. Então ele é uma função dos demais n-1 bits da sequência x1, n-1. Então nós estamos usando aqui a definição de que o n-ésimo bit, o bit de paridade, vai ser o resultado disso. Então o módulo 2 da soma dos n-1 bits. Ou seja, se tiverem um número par de bits 1 na sequência x, até o n-1, então o resultado do módulo 2 disso vai ser 0. Então esse bit vai ser 0. Se isso aqui for ímpar, então tiver um número ímpar de bits iguais a 1 na sequência x, 1, n-1, então o x1 vai ser igual a 1, já que o módulo 2 de algo ímpar é 1. Então dessa forma, a forma como a gente criou o bit de verificação de paridade, ela determina a equação nossa de verificação de paridade. Quando a gente analisar a sequência inteira, x1n, a gente tem que ter um número par de 1s. Então, o módulo 2 da somatória do x tem que dar 0. Então, a gente vê que esse esquema é possível a gente detectar um número ímpar de erros. Se tiver 1, 3, 5, etc., número ímpar de erros, a gente consegue detectar, mas não consegue corrigir os erros. Se ocorrer um número par de erros, a gente não vai conseguir sequer detectar que houve o erro. Bem, vamos ver agora o código de Hamming 743, onde o 7 indica o tamanho total da palavra, 4 o número de bits de dados e 3 o número de bits de verificação de paridade. Então, nosso alfabeto binário. Nossa taxa então vai ser afinal 4 por 7. Afinal são 4 bits apenas de dado, dos 7 bits
totais que compõem a palavra. E vamos chamar aqui nossos bits de dados de x0, x1, x2, x3, ordenados dessa forma. Depois a gente vai ver que existe outra forma também de quando a gente verificar a forma de gerar os outros códigos de RAM, né, vai ser mais fácil utilizar um outro tipo de notação, mas que na verdade só muda a posição dos bits. A lógica, as equações são as mesmas, só que muda apenas a ordem. Mas aqui, como é a primeira vez, para facilitar, então nós vamos organizar dessa forma, em que os 4 primeiros bits vão ser os bits de dados, e nós vamos criar 3 bits de redundância, que serão os bits 4, 5 e 6. E os bits de redundância vão ser dados por essas equações. Então o bit x4 ele vai fazer a verificação de paridade com o bit x1, x2, x3. O bit x5 vai fazer a verificação de paridade com o bit x0, x2, x3. E o bit x6 vai fazer a verificação de paridade com o bit x0, x1, x3. Então aqui, por exemplo, suponha que nossos bits de dados sejam esses aqui. Os nossos bits de verificação de paridade serão esses aqui. Então quando a gente for ver o valor do x4, a gente tem que analisar, né, o x1, x2, x3, que são esses 3 bits. Então esses 3 bits tem 2 1s e 1 0, então o bit de verificação de paridade vai ser 0, o x4 0. E o mesmo a gente faz com x5, né, analisando o bit 0, 2, 3, etc. A gente pode ver essa representação dos bits de paridades a partir desse diagrama, onde a gente tem aqui, né, os nossos bits de dados, x0, x1, x2, x3, e aqui cada um dos bits de paridades, ele faz, então cada círculo aqui significa, né, uma equação de verificação de paridade. Então o bit x5 ele faz verificação de paridade com esses 3, x0, x2 e x3. O bit x6 faz verificação de paridade com x0, x1 e x3. E o mesmo aqui no x4. Então na hora de fazer a verificação de paridade, a gente tem que verificar, né, se a soma desses bits dentro de cada um desses círculos dá 0. E lembrar que quando a gente fala soma, nós estamos falando soma módulo 2. Tanto a forma de gerar os bits de paridades quanto a forma de fazer a verificação, a gente pode ver isso na forma matricial. Então, onde a matriz de geração nós vamos chamar de G, onde a gente multiplica pelos nossos bits de paridades, pelos bits de dados, para obter os bits de paridade. Aliás, o bit de paridade é a mensagem inteira, né? Então, a sequência X contendo os bits de dados e os bits de paridades. Então, se o X aqui vai obter a mensagem inteira, a parte que vai apenas copiar os valores do P, né? Então essa parte aqui que é uma matriz de identidade. Então apenas copia, né, o x0, x1, x2, x3 nas primeiras 4 posições do X. E as próximas posições do X, né, o x4, 5 e 6, vão ser dados por essas equações. Então essas aqui são as equações que a gente tinha antes. A primeira equação, né, que é o x1, x2, x3. A segunda equação, que é o x0, x2, x3. E a última equação, x0, x1, x3. Que são exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. Só que agora representando essas equações, né, através de uma forma matricial. Mas a gente está fazendo G vezes o P, que é isso aqui. Então a gente vai obter aquelas equações. Então lembrando aqui de novo que quando a gente faz isso aqui, G vezes P, a gente está fazendo a multiplicação, depois, né, então, multiplicação de uma linha por uma coluna, e a soma é módulo 2. Então cada um dos bits de paridades dá para a gente uma equação para verificação da paridade. Então o primeiro bit de paridade fornece essa equação, o segundo essa e o terceiro essa. Então essas equações têm que ser satisfeitas, né, todas aqui iguais a zeros, que isso significa que não houve erro ou caiu uma situação que não foi possível detectar. E essas equações de verificação de paridades também podem ser representadas na forma matricial, né, onde essa aqui é a matriz de verificação para o código 743. Então, tanto
essa matriz com a matriz anterior, né, o que a gente, quando eu falei no início que a posição dos bits pode mudar de acordo, né, com a convenção, né, o que vai acontecer é mudar também, embaralhar as linhas ou colunas da matriz aqui, da matriz G e da matriz H, né. Então, o que é essa equação aqui nos diz é que as palavras do nosso código, elas estão no espaço nulo da matriz H. E aqui vamos ver a nota de rodapé para relembrar o que é. Então, o espaço nulo de uma transformação linear, então aquela matriz é uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, é o conjunto de todos os elementos V pertencente a V, tais que L de V é igual a zero. Então, aquilo que a gente quer é isso, né? O hx igual a zero. Isso é, então é o conjunto, né, dos elementos de V que satisfazem essa equação, né? Então, também chamado esse aqui é o kernel da transformação L. Bem, se a gente olhar para a nossa matriz H, a gente pode observar que as colunas da matriz H são as 7 possíveis permutações de colunas de tamanho 3 não nulas. Então eu tenho todas as colunas, todas as possíveis permutações, desde o 001, eu tenho o 010, o 011, 100, 101, 110 e 11. Só não tenho a permutação 000. Então as palavras vão ser definidas pelo espaço nulo da matriz H. Então são o conjunto dos x que satisfazem essa condição, estarem no espaço nulo. E como o posto da matriz H é 3, o espaço nulo será de tamanho 4, né, visto que são 7 colunas. Então a gente tem o teorema do posto nulidade, né, que diz que o posto e a nulidade da matriz somados deve ser igual ao número de colunas da matriz. Então, no caso, como o número de colunas é 7 e o posto é 3, então a gente tem que ter o espaço nulo de tamanho 4. Então, o que é o posto da matriz? Então, está aqui na nota também. O posto da matriz é a dimensão do espaço vetorial gerado pelas colunas da matriz. Então, esse é o mesmo que a dimensão do espaço gerado pelas linhas. O posto é a medida de não degeneração dos sistemas de equações lineares e transformações lineares codificadas pela matriz. Então, como o tamanho do espaço nulo é 4, a gente tem 2 elevado a 4, 16 vetores binários que compõem esse espaço nulo. E são esses vetores que estão apresentados aqui. São 16. Então esses vetores que estão no espaço nulo, a gente organizou eles aqui, né, de forma que, né, estão na ordem crescente aqui. Então da forma que a gente definiu, os 4 primeiros elementos, né, são os bits de dados. Então tem todos os bits de dados possíveis, né, desde o 000 até o 11. E os 3 últimos bits são os bits de verificação de paridade. Então esse aqui é o nosso código, chamado de C, que é o conjunto então desses vetores x que estão no espaço nulo da matriz H. E se eles estão no espaço nulo, o que acontece? Dois vetores que estão aqui no nosso código, como cada um deles está no espaço nulo, a soma deles também vai estar no espaço nulo. Uma vez que a gente pode então reescrever a soma de VH vezes V1, V2 como sendo HV1 mais HV2. Cada um deles está no espaço nulo, tanto V1 quanto V2, então esse é 0 e esse também é 0, então no final das contas dá 0. E da mesma forma, né, a diferença dos dois vetores também. E o que a gente então observa é que esse conjunto, esse nosso codebook, né, ele é um conjunto fechado com relação à adição e subtração. Ou seja, se eu somar duas palavras ou subtrair duas palavras, eu vou obter uma outra palavra que está no mesmo código. Então a gente pode, por exemplo, somar essas duas aqui, para simplificar. Então 1 com 1, 1 com 0,
1 com 0, 1 com 0, 1 com 0, 0 com 0, 1 com 1, 0 com 0. Isso dá 0, 0, 1, que está aqui. Deu uma outra palavra do nosso código. Depois vocês podem fazer outras somas e verificar que quaisquer duas que a gente escolher e somar vai dar uma outra palavra do código, que é o que a gente viu aqui. E outra característica que a gente pode observar aí do nosso código é que o número mínimo de uns é 3. Desconsiderando a palavra toda nula, todas as outras têm pelo menos 3 uns. Então esse aí vai ser chamado de peso do código. Bem, então por que o peso do código é 3? Então o peso do código é 3, a gente pode mostrar que ele não é nem 1 nem 2, e que 3 é possível. Então, ele pode ser igual a 1, porque quando a gente for calcular hx, se o peso do código for 1, significa que o x ele vai ter em alguma posição dele, na posição, vamos supor, i, ele vai ter um bit 1 e o resto 0. Então esse aqui é o nosso x. Quando a gente fizer h vezes x, o que a gente vai ter como resultado será a 10ª coluna da matriz H. Agora o nosso x ele é uma palavra do código, tem que satisfazer isso aqui. Então quando a gente fizer h vezes x, vai ser o resultado vai ser uma dessas colunas de h e não existe nenhuma coluna que é tudo 0. Então não satisfaz essa condição. Então logo o x não pode ser uma palavra do nosso código, com essa condição de ter um peso 1. Então o peso 1 não pode. Então, já que o peso 1 não pode, vamos ver o peso 2. Vamos supor que na posição J também a gente tem 1. Se o peso for 2, isso significa que hx vai ser uma combinação de duas colunas da matriz H. Se a gente pegar a combinação de duas colunas da matriz H, a gente também não consegue tudo 0, Vamos supor que seja essas duas colunas. Tem que ser duas colunas quaisquer. Se eu somar essas duas colunas, isso aqui dá 1, 1, 0. Se eu somar, sei lá, essas duas colunas, dá 0, 1, 1. Então, o peso 2 também não é possível. Já o peso 3 é possível. A gente pode somar 3 colunas e conseguir obter 0. Que é o caso, por exemplo, de a gente somar essas 3 colunas. Somando essas 3 colunas, vai dar 0, 0, 0. Então, o peso 3 é possível. Então, por isso que nosso código tem peso 3. Bem, além do peso ser 3, a gente também vai ter que a distância mínima entre palavras do código também será 3. Se a gente calcular a distância de reme entre duas palavras, V1 e V2, que pertencem ao nosso código, essa distância é maior ou igual a 3. Então note que aumentar a distância do código é bom. Quanto maior for a distância entre as palavras do código, a gente consegue gerar menos confusão na hora de decodificar a mensagem que está corrompida por um ruído. Então a gente consegue corrigir os erros gerados na comunicação. E aí a gente pode usar como estratégia de decodificação e encontrar a palavra que tem a menor distância de reme com a palavra do código, que tem a menor distância de reme com a palavra que foi recebida. E usar essa aí como sendo a estratégia para decodificação do nosso decodificador. Bem, então, da mesma forma que a gente viu que o peso tem que ser maior do que 3, a gente pode ver também que a distância tem que ser maior do que 3. Então, considerando V1 e V2, que estão no nosso código, se eles divergem, a gente pode fazer da mesma forma, se eles divergem em uma posição, como a gente falou, V1 e V2 são palavras do código, então V1 menos V2 também é palavra do código. Então, H, V1 vezes 2, esse aqui tem que ser igual a 0. Se eles divergem em apenas uma posição, ou seja, a distância de reme das duas palavras é 1,
significa que ao fazer H vezes V1, V2, a gente vai ter como resultado uma das colunas da matriz H. Então, mais uma vez, não pode, né, que isso aqui não vai dar zero. E da mesma forma, se o V1 e V2 diferem em duas posições, o resultado de HV1 menos V2 vai ser a soma de duas colunas da matriz H. E como a gente já viu, não dá, né? Duas colunas não somam zero. Então não pode ser nenhum nem dois. Já 3 também pode. 3 pode, se a distância for 3, a gente já mostrou que somando 3 colunas na matriz H, a gente consegue obter zero. Bem, então vamos ver como é que vai ser a nossa estratégia de decodificação. Então suponha que nossa mensagem X foi transmitida e vai ser recebido um Y, que é o X mais um ruído. Então supondo aí o modelo um ruído aditivo, que a gente está somando aqui o ruído à nossa mensagem, obtendo então a sequência Y que vai ser recebida no receptor. E agora a gente quer, né, tentar decodificar. Dado o Y, queremos saber quem é o X. Então, o nosso processo para determinar quem é o X, nós vamos calcular o que a gente chama de síndrome do Y. Então, chama de ESME, o síndrome, que é nada mais do que fazer HY. Como o Y, supondo o modelo do ruído aditivo, né, o Y é o X mais Z, então esse aqui é HX mais HZ, esse aqui é zero, já que X é a palavra do código, então fica HZ. Então, se o HZ for zero, então significa que não houve o erro. Nós vamos considerar como não havendo nenhum erro, porque nós vamos considerar que o mais provável é que se houve erros, ocorreram poucos erros. Então é mais provável que ocorra um erro do que ocorrer 2 erros, que é mais provável do que ocorrer 3 erros e assim por diante. Então o HZ significa dando zero, a gente vai considerar como sendo não houve erro. Poderia ser também, né, se por acaso o Z fosse uma outra palavra do código. Então a gente estaria somando uma coisa que tem uma distância, no caso do 743 é de 3, né? Então seria uma outra possibilidade, mas a gente ter uma palavra, o peso mínimo que a gente falou do código é 3, né? Então somar uma outra coisa com peso 3, ou seja, trocar 3 bits de erro é menos provável do que trocar só um e trocar 2. Então por isso que a gente está levando em consideração, né, que é mais provável que ocorreram poucos erros. Se P, o valor P, a probabilidade, vamos supor que a gente tem um canal binário simétrico com probabilidade de troca P. Se P for um valor pequeno, é mais provável que a gente troque 1 bit do que trocar 2 bits, né? E é mais provável trocar 2 bits do que trocar 3 bits. Então, fazendo essa consideração, vamos considerar que quando o resultado da síndrome for zero, a gente vai ter então considerar como não tendo ocorrido nenhum erro na transmissão. Bem, se o S for diferente de zero, o mais provável, como já falamos, é que tenha ocorrido apenas um erro. Se ocorreu apenas um erro, significa que o nosso Z ele é zero em todas as posições, exceto em uma posição. E dessa forma, HZ vai ser igual, então, uma coluna de Z. E dessa forma, a gente, para poder corrigir esse erro, né, detectar, para a gente saber qual foi o bit que foi trocado, e assim corrigir o erro, a gente basta olhar a matriz H e ver a qual coluna na matriz H corresponde o resultado da síndrome, o HZ. E aí a gente determina qual é a posição do bit que foi trocado. Então, o nosso S síndrome ele vai ser sempre uma combinação linear, né, das colunas da matriz H. Então, se a gente considera, né, se a gente não levar em consideração o que a gente falou antes, né, da simplificação,
resolver esse problema, né, é um problema mais complicado, já que a gente tem um sistema com 3 equações, 7 variáveis e 4 graus de liberdade, então, para poder resolver esse problema. Então, para cada valor de síndrome que a gente tiver, a gente vai ter sempre 16 possíveis soluções. Então, por isso que a gente faz aquela simplificação. A gente simplifica dizendo que, utilizando o fato, né, de que é mais provável que tenham ocorrido poucos erros, né? E fazendo essa simplificação, a gente usa então esse algoritmo para decodificação. A gente calcula a síndrome. Se a síndrome for zero, a gente considera o ruído como sendo zero, ou seja, não alterou nenhum bit, né? E então a gente sabe quem que é o nosso x, que é simplesmente, né, fazendo o y mais zero aqui, ou seja, é o próprio y. No caso em que o s for diferente de zero, a gente tem que encontrar, né, quem que é a coluna da matriz H que corresponde ao S. E colocar então o Z, colocar 1 na posição correspondente a essa coluna da matriz H. E fazer essa soma para obter de volta quem é o X. Então vamos passar aqui um exemplo, né, para poder ficar claro como que isso funciona. Vamos supor que o y recebido foi esse. Então a gente vai calcular a síndrome, H vezes y, tá aqui, H vezes y, deu esse aqui o resultado. Esse é o resultado da síndrome, não é tudo zero. Então, se não é tudo zero, a gente vai considerar que houve um erro, e esse erro, né, corresponde a essa posição na matriz H. Então a gente vai criar um vetor z com 1 na penúltima posição, né? Aqui eu criar o vetor z com 1 na penúltima posição e somar ele ao y recebido para obter quem que é o nosso x decodificado. Uma outra forma de fazer a decodificação é analisando o diagrama de Venn. Então, se a gente olhar para esse exemplo, né, então a gente tem os diagramas de Venn, e esses bits aqui são os bits que foram recebidos, né, os y's, e a gente verifica as equações de paridade em cada um dos círculos. Então a gente vê que nesse círculo aqui a equação de paridade é satisfeita, já que a gente tem dois 1's, tem um número par. Esse círculo a gente tem um número ímpar, então esse círculo a verificação de paridade falhou, e nesse outro círculo também só tem um 1. Então os círculos que estão tracejados são aqueles em que houve o erro na verificação de paridade. Então, se a gente supõe que o mais provável que tenha ocorrido é a troca de apenas um bit, então a única forma da gente trocar um bit aqui e corrigir, né, essas equações de verificação de paridade seria trocar esse bit aqui, que é o bit que está na interseção dos dois círculos que tiveram problema na verificação de paridade e que não estão na interseção desse círculo. Bem, aqui nós temos um outro exemplo, né, onde tem duas equações que estão sendo satisfeitas e uma equação que não é satisfeita. Então, para a gente trocar um bit apenas, a gente teria que trocar esse bit de forma a fazer todas as equações serem satisfeitas. Nesse outro exemplo, nenhuma das equações é satisfeita. Então, para trocar um bit e fazer com que as três equações passem a ser satisfeitas, a gente tem que trocar este bit. E esse outro exemplo é um exemplo que a gente supõe que tem dois bits errados. Então, supõe aqui que esses dois bits estão errados. Então, ao receber essa sequência, fazer a verificação de paridade, a gente verifica que duas equações não são satisfeitas, e para corrigir a gente teria que trocar esse bit aqui. E trocando esse bit, né, a gente chegaria nessa sequência que estaria errada. Uma vez que a sequência, o correto seria, né, ter 1 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Bem, e aqui a gente tem uma forma de gerar todos os códigos REMs, a família de códigos REM. Então essa tabelinha, né, mostra, né, aqui nessa linha a posição do bit, e aqui a gente tem a forma binária que dá a posição do bit.
Então, nossos bits de dados e os bits de verificação de paridade. Então, a ideia vai ser o seguinte. Então, o primeiro bit de verificação de paridade, ele vai fazer verificação de paridade com todos os bits da palavra, com nossos bits de dados, em que o último bit da posição, que representa a posição, for 1. Então, esses todos aqui, né, ou seja, as posições ímpares aqui no caso, né, tem o último bit igual a 1 e esse bit de paridade vai fazer verificação de paridades com eles. Então, por isso aqui estão colocando esse x para mostrar onde que ele faz verificação de paridade. Então, esse aí para o bit 1. O segundo bit de verificação de paridade vai fazer verificação de paridade com os bits onde o segundo bit é 1. Então, esse segundo bit é 1. Aqui o segundo bit é 1. Aqui é 1, etc. Então, nós vamos marcando aqui os xzinhos aqui, né, para mostrar quais bits que o bit 2 de paridade, né, que ele faz a verificação de paridades com quais bits. E assim por diante. Então, o terceiro bit de paridade vai ser considerando o terceiro bit aqui da posição, quando aqui for 1. Então, dessa forma, né, a gente tem uma forma de gerar aí os códigos Hamming, onde a gente sabe aí, né, quem que vê cada um dos bits de paridades, quais são os bits de dados com quem ele faz a verificação. Então, utilizando esse algoritmo, a gente pode gerar os códigos Hamming, o código Hamming o 3312, o 743, né, o 15114 e assim por diante. Então, onde a gente tem diferentes códigos com diferentes palavras, diferentes tamanhos de palavras, né, de forma geral, para falar que são, para quando a gente considerar o número de bits paridades como sendo m, então chamar de m o número de bits paridades, a gente pode verificar, né, fazer a verificação de paridades de 1 até 2 elevado a n menos 1 bits. Elevado a n menos 1 bits. Então, esse é o número de bits de dados. E o número de bits de dados é esse valor menos m, né? Já que m é o número de bits de paridades. Então, 2 elevado a n menos 1 menos m é o número de bits de dados. É o número de bits de dados. E m é o número de bits de verificação de paridade. Então, usando isso, a gente pode gerar, né, a família de código de Hamming usando esse algoritmo. Então, a gente já sabe aqui como que ficam as palavras, quais são as equações, né? Então, comparativamente com o que a gente mostrou anteriormente, o que vai acontecer é que as equações vão ser as mesmas, né? Só que como a gente está organizando os bits em posições diferentes, então as matrizes de geração e as matrizes de verificação de paridades vão ser permutações daquelas matrizes que a gente tinha anteriormente. Então, quem tiver interesse também nas transparências, a gente tem algumas outras variações, né, do código de Hamming, tem um código de Hamming estendido, né, e alguns exercícios que são interessantes para melhor compreender o assunto.